Shalom, amados! Seja bem-vindo ao canal Berarrote, o canal de bênçãos para a sua vida. Eu sou o pastor Josuel Santana e estamos aqui para mais uma viagem pela Bíblia. Antes de iniciarmos, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal e dê seu like. Indique o nosso canal para as pessoas que você conhece e vamos juntos espalhar a palavra de Deus. Lembrando que você ativando o sininho, todas as vezes que tiver um novo vídeo no canal, você será avisado. Na nossa viagem pela Bíblia de hoje, nós iremos falar sobre uma mudança de conceito entre os patriarcas e a nação de Israel. Então, nós temos 3 patriarcas: Abraão, já falamos dele, Isaac, também já falamos dele, e agora nós já falamos de Jacó. Agora nós temos uma mudança, porque após Jacó, o povo de Israel deixa de ser nesse conceito apenas patriarcal, e ele vai começar, apesar de ainda não ter um território defendido e determinado, ele vai ser, a partir daí, considerado já uma nação. E para isso, Israel será dividido em 12 tribos. Então, cada um dos filhos de Jacó irá transformar-se em uma tribo, e a união dessas 12 tribos vai ser estabelecido como a nação de Israel. E o início dessa nação, eles, de certa forma, vão conquistando, antes de descerem para o Egito, vão conquistando o seu espaço ali já na Terra Santa, se firmando, e Deus vai abençoando essa nação. Essa nação vai começar a ser respeitada. Por quê? Porque Jacó tem 12 filhos, esses filhos crescem, viram 12 homens, eles começam a ter suas famílias, e ele começa a ser um povo forte. Deixa essa conotação de ser um homem forte, uma pessoa forte, mas passa a ser uma nação com a união dessas 12 tribos. Então, cada um dos filhos de Israel vai, a partir daí, ser quase que podemos dizer, um chefe de nação, porque eles vão ser chefe da tribo, e essas tribos eram grandes, principalmente quando nós falarmos sobre a saída do povo do Egito. Sai um povo muito grande. A ida para o Egito, ela é de um povo ainda pequeno. A Bíblia vai dizer que era ali cerca de 70 almas. Mas a saída deles já é mais de 3 milhões de pessoas que saem. Então, a partir daí, Israel tem essa conotação. Ainda antes de entrar em Israel, especificamente, quando eles saem do Egito e vêm para a Terra Santa, antes deles entrarem na terra, eles ainda vão ser muito chamados, muito conhecidos como hebreus. E você lembra que eu falei para vocês aí a respeito de Eber, né? Lá das escolas de Shem, tá um pouquinho para trás aí nas nossas outras viagens pela Bíblia. Mas eles vão até entrar na nação, até conquistar o seu território, eles vão ser muito chamados, muito conhecidos como hebreus. Quando passar essa fase da conquista da terra e eles estiverem estabelecidos na terra, eles vão passar a ser chamados de israelitas. E aí praticamente esse termo hebreu vai sumir, né? Ele não vai ser mais usado, porque será usado apenas o termo israelita. Mais para frente, bem mais lá para frente, na época dos reis, vai se dividir a nação, e aí vai aparecer o termo judeus. Mas isso não é uma coisa para nós falarmos hoje. O principal ponto que nós podemos falar hoje a respeito dessa nação de Israel, e eu já falei no outro vídeo que esse é um dos grandes méritos que Jacó tem. Qual é? Os seus 12 filhos foram considerados como justos. Eles eram pessoas de um teor espiritual elevadíssimo, Tanto é que
os 12 passam a ser tribos e passam a fazer parte certinho da questão de serem descendentes de Jacó. Eu quero mostrar uma coisa para vocês que está no Gênesis 49, uma das últimas citações de Jacó. Jacó já está no Egito, já aconteceu toda a história, né? Ele já sabe que o seu filho José não morreu, ele está vivo e ele é governador do Egito. E quando ele sabe disso, o José manda buscar o pai, levar o pai para o Egito, porque a terra de Canaã ela estava passando por uma fome terrível e no Egito, pela estratégia que Deus havia dado para José, o Egito poderia sustentar também a família de José. Então, quando José fala para o pai que é para ele ir para o Egito, ele vai consultar o Senhor. E o Senhor diz para ele, pode ir, José. Pode ir, Jacó, porque eu permiti que José feche os seus olhos. Ou seja, você vai morrer debaixo das mãos de José. E o capítulo 49, Jacó sabe que ele vai morrer. Está perto, está próximo de morrer. E o que ele faz? Ele junta os seus 12 filhos na beira da sua cama. E aí acontece uma das coisas que eu acho mais linda na vida de Jacó. Ele está velho, ele junta os 12 filhos e ele tem uma bênção para dar a cada um dos filhos. Olha que coisa linda, que grande ensinamento para mim e para você. Ele está velho, ele está sabendo que os seus dias estão terminando, o Senhor vai recolhê-lo, mas ele na cama, sem poder se levantar, ele tem 12 bênçãos, uma para cada filho para dar para os seus filhos. Então, esse zelo de Jacó, veja o quão Jacó era espiritual. Ele chega em um ponto da vida em que poderíamos dizer, está velho, não precisa de mais nada, mas ele tem bênçãos para dar para os seus filhos. E, amados, nós devemos sempre nos preocupar em todos os momentos da vida nós servirmos de bênçãos. E é um conceito que nós devemos pular daquele barco de uma bênção simplória. Nós temos que assumir a responsabilidade e assumir a condição que Deus confiou a nós como pessoas, como pai, como mãe, como avô, como avó, como tio, como tia, em todo momento, como filho, como filha, como esposo, como esposa. Todos os momentos nós temos que assumir aquela condição de sermos bênção e ministrarmos bênçãos na vida das outras pessoas. Por quê? Porque foi para isso que Deus nos chamou. Deus fez uma grande obra, nos despertou para um grande mover. Não é só para nós andarmos para lá e para cá, mas é para nós sermos efetivamente. Então, nós vemos muitas vezes o mundo está perdido, não sabe para onde vai. E nós temos que ser um caminho de bênção para o mundo. O mundo tem que conseguir entender que nós temos uma bênção que o mundo não conhece. E essa bênção vai superar todos os limites. Então, o Jacó, ele chama os 12 filhos. E aí, amados, ele começa a abençoar cada um deles. Então, ele começa por Reuven. O nome dele em hebraico é Reuven. Nós chamamos ele de Ruben, né? Em português traduzido como Ruben, mas começa por ele. Então, 49 de Gênesis diz: Então Jacó chamou os filhos e lhe disse: Reúnem-se e direi o que acontecerá com vocês no Aharit Hayamim. O que é Aharit Hayamim? É os dias vindouros. Juntem aqui que eu vou falar para vocês o que vai acontecer
no futuro. Essa expressão de Jacó, juntem-se aqui, que eu vos mostrarei o que vai acontecer nos dias futuros, mostra o espírito de profecia que existia sobre a vida de Jacó. Nós nos encantamos e ficamos bastante presos, né, à condição de profeta quando a gente fala, por exemplo, de Elias, de Daniel, mas esses patriarcas, eles tinham um nível de profecia no mais amplo poder da palavra. Uma hora a gente pode conversar sobre isso, sobre a questão de ser ou não ser profeta, o que é ser profeta, mas eles tinham um nível muito alto de conexão com o Eterno, de intimidade com Deus mesmo, e eles sabiam o que iria acontecer. Então, veja que ele não foi tomado do nada. Ele chama os filhos, reúnam-se aqui, que eu vou dizer para vocês o que vai acontecer nos dias vindouros. Então, ele diz: agrupem-se e ouçam, filhos de Jacó, prestem atenção a Israel, seu pai. É um termo bastante, eu acho assim, bastante, como que eu posso dizer, bastante interessante, porque veja que ele usa os dois termos que ele fica marcado. Ele fica marcado como Jacó, porque é o nome que ele recebe de nascimento, é o nome que ele viveu a vida toda, é o que a maioria das pessoas conhecia. Ele era o Jacó, que é Jacó em português, né? E ele chama a atenção para o seu novo nome que ele ganhou quando lutou com aquele ser no val de Jaboque. Ele diz: olha, agrupem-se e ouçam, filhos de Jacó. Se são filhos de Jacó, prestem atenção a Israel, seu pai. Por quê? O conceito de Israel, ele tem também teores proféticos, né? A gente sabe que quando ele lutou com aquele ser, ele falou: olha, a partir de agora você não vai mais ser chamado de Jacó, mas você vai ser chamado de Israel. E ele vai dizer no versículo 3: Reúvem, você é meu primogênito, minha força, as primícias de minha virilidade. Apesar de ser superior em vigor e poder, você é instável como a água. Eu até no começo do vídeo aqui eu falei que os 12 filhos de Jacó eram justos. E aí, quando a gente fala que os 12 eram justos, a primeira coisa que vai saltar aos nossos olhos é que eles eram perfeitos. Não eram perfeitos. Ser justo não significa ser perfeito, né? Ou a justiça é um ponto da vida que você consegue chegar e ser determinado como justo. Mas olha como ele fala para Rubem: você é instável como água, por isso sua superioridade terminará. O que significa isso, né? A sua superioridade, ele não iria receber a bênção da primogenitura. E por quê? Jacó vai responder aqui por quê. Pois você subiu a cama de seu pai e a maculou. Ele subiu a cama de minha concubina. Segundo os sábios, né? Há duas traduções, duas linhas que falam a respeito deste ato. Uns dizem que Reuven acabou tendo um romance lá com uma das concubinas do seu pai. E quando você fala, puxa, a concubina ela não era esposa. Então, muitas vezes, por exemplo, a gente vê que as duas concubinas que ele teve, qual era o ponto central dessas concubinas? Elas deram filhos às suas servas, né, a Raquel e Lia, para que pudesse aumentar o número de filhos da sua senhora. Então, alguns dizem que ele teve um caso com uma concubina, mas outros dizem que não, que quando Raquel morre, o pai pegou e colocou a sua cama na tenda da serva de Lia.
E aí diz a tradição que quando Rubem soube disso, um dia que o pai estava no campo, ele foi lá, pegou a cama do seu pai e tirou da tenda da concubina, que era a concubina serva de Raquel, e levou essa cama para a tenda da sua mãe, que era a Leia. E aí diz que isso foi um desrespeito ao pai, e por causa disso ele não recebeu a sua primogenitura. Os dois próximos filhos, eles eram Shimon e Levi. Então, Simeão e Levi são irmãos ligados por arma de violência. Que eu não entre em seu conselho, que minha honra não esteja ligada a seu povo. Veja, o próprio Jacó vai definir os dois filhos como povo. Lembra que eu falei que as 12 tribos transformam Israel em uma nação? Ele mesmo chama as 2 tribos, cada uma de povo. Pois em sua ira eles mataram homens, e por capricho mutilaram gado. Amaldiçoada seja sua ira, pois ela foi violenta. Sua fúria, pois, foi cruel, e eu os dividirei em Iacove e os espalharei em Israel. Por que o Jacó vai falar assim com seus 2 filhos, Shimon e Levi, o segundo e o terceiro em ordem de nascimento? Porque eles foram os 2 que se uniram naquele episódio lá em Siquém, né? Que o príncipe da cidade de Siquém acabou abusando de Diná e tentou depois criar laços, casar com a Diná, e os filhos de Jacó falaram: olha, para isso você vai ter que circuncidar. E eles circuncidaram, e quando eles estavam no dia dolorido mesmo, Shimon e Levi invadiram a cidade de Siquém e mataram todos os homens daquela cidade. Então, essa ira, esse ato de Shimon e Levi, eles foram condenados por Jacó, e nessa condenação eles não receberam também a bênção da primogenitura. É interessante que quando interessante porque quando Jacó manda os 12 filhos, na verdade os 10, para o Egito comprar pão, e José vai deixar um preso. Lembram? Que ele fala: olha, eu vou deixar um preso aqui e vocês voltam, pega o irmão mais novo e traz, senão não vai ter coisa. Quem é escolhido por José? Simeão. O Shimon é escolhido para ficar. Por quê? Porque o José sabia que quando Shimon e Levi estavam juntos, eles eram muito unidos, era um perigo. Então, diz a tradição que quando José viu os 2, falou: se eu mandar esses 2 de volta, é capaz deles, no meio do caminho, voltar e matar todo o Egito. Porque eles eram valentes mesmo. Então, o que ele faz? Ele deixa o Simeão preso no Egito. Então, ele separa Simeão e Levi. E aqui, por causa disso, eles não receberam a bênção da primogenitura. Vem o 4º filho de Jacó. E o 4º filho é Iehudá. É o nome dele em hebraico, Judá em português. Iehudá, seus irmãos o reconhecerão. Sua mão estará sobre o pescoço de seus inimigos. Os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Iehudá é um filhote de leão. Meu filho, você está sobre a presa. Ele arma a tocaia e se estica como um leão, como uma leoa. Quem ousará provocá-lo? O cetro não sairá de Iehudá, tampouco o bastão do governante dentre as suas pernas, até que venha aquele a quem obediência pertence, e os povos serão obedientes a ele. Amarrará seu jumento à vinha, a cria de seu jumento será amarrada à vide, ele lava as roupas com vinho, suas capas no sangue de uva, seus olhos serão mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos que o leite. E aí está, se vocês derem uma olhada dos 4 que nós lemos até agora, essa é a maior bênção. Por quê? Porque ele está recebendo a bênção da primogenitura. Então, só mais uma coisa que eu queria
antes de falar de Judá, quando Jacó diz que espalharei em Israel, quando Israel vira nação, a tribo de Levi, ela não vai ter um lugar físico. Ela vai ser espalhada por todo o território. Por quê? Porque os levitas não tinham herança. Então eles foram espalhados no meio do povo e era uma maneira de deixar o povo sempre com um levita por perto para que eles não se perdessem espiritualmente. Judá recebe a bênção da primogenitura e, principalmente, entre a bênção da primogenitura, ele recebe a promessa de que o rei da nação nunca sairá de Judá. Então, quando, é uma coisa que vai levar tempo e não dá para a gente discutir aqui, mas quando Saul é eleito rei de Israel, é escolhido para ser rei de Israel, a primeira coisa que vai contra o Saul é que ele é da tribo de Benjamim. Ele não é um judeu, ele não é da tribo de Judá, ele é da tribo de Benjamim. E a promessa é de que o rei seria da tribo de Judá. E quando ele termina o reinado dele, o próximo rei é Davi, e Davi é da tribo de Judá. E aí ele diz que até quando Judá vai reinar? Judá vai reinar até que venha, em outras traduções vai dizer até que venha Siló. E esse Siló é uma referência ao reino milenar. Então ele vai entregar o reinado para o rei descendente de Davi, que a gente sabe que é o nosso Mashiach. Depois disso ele tem uma bênção para Zebulon, que em hebraico é Zevlum, o nome dele, viverá no litoral, com navios ancorando em toda a costa junto à fronteira de Sidom. Então, Issacar, ou melhor, Zebulon, era aquele que trabalhava, vivia de comércio exterior. Então, a nação de Israel, quando ela se estabelece, Zebulon fica perto do mar e ele é quem comanda, comprando, vendendo e fazendo grandes negócios via marítima. Depois vem Isahar, que é Isacar em português. Isahar é um jumento forte, deitado nos abrigos das ovelhas. Ao perceber quão boa é a vida e quão agradável o campo, ele apresentará as costas à carga e se submeterá ao trabalho forçado. Essas tribos foram uma das primeiras que foram vencidas depois, né? Dan julgará seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será uma víbora junto à estrada, uma víbora no caminho, que morde o calcanhar dos cavalos, para que os montadores caiam de costas. Esperarei pela libertação provida por ti, Adonai. Vejam que essas 10 tribos, das 12 tribos de Israel, na verdade, nem são 10, são 9, porque a tribo de Levi ela ainda se manteve um pouco dentro da tribo de Judá. Como eu falei, a tribo de Levi foi espalhada, mas essas outras 9 tribos somem depois, né? E logo, quando um pouco para frente, ela é destruída pela Síria e some. Depois disso vem Gade. Uma tropa o atacará, mas ele atacará a tropa no calcanhar. O alimento de Aser em português, é rico. Ele proverá alimento digno de um rei. O Aser fazia, quando a nação ficou estabelecida, ele negociava alimentos. Naftali é uma gazela liberta que dá luz a belas corças. E aí vem o filho querido de Jacó. E eu me encanto todas as vezes que eu leio a bênção de José. Porque para mim, assim, é uma das bênçãos mais lindas de toda a Bíblia. E olha como que ele diz: Yosef é uma planta fértil, uma planta frutífera na primavera, com ramos que sobem pelas paredes. Os arqueiros o atacaram com ferocidade, disparando contra ele e pressionando muito. Mas seu arco permaneceu firme, seus braços foram feitos ágeis.
pelas mãos do poderoso de Jacove, dali, do pastor, a pedra de Israel, pelo Deus de seu pai que os auxiliará. E aí ele vai usar um termo de um nome de Deus para Yosef, por El Shaddai, que o abençoará com bênçãos do céu acima, com bênção das profundezas que jazem abaixo, com bênção dos seios e do ventre. As bênçãos de seu pai serão mais poderosas que as bênçãos de meus pais. Estende-se as mais distantes das colinas eternas. Elas estarão sobre a cabeça de Yosef, sobre o semblante do príncipe entre seus irmãos. Eu amo essa bênção que Jacó deu a Yosef. E eu particularmente sempre falo para os meus filhos essa parte aqui, ó. As bênçãos de seu pai serão mais poderosas que as bênçãos de meus pais. Então, esse é um conceito que nós devemos ensinar aos nossos filhos. Olha, eu preciso ser uma bênção para os meus filhos maior do que o meu pai foi para mim. Por quê? Porque com isso, eu vou elevar o nome do meu pai. Então, quando um filho ele se torna um objeto de vergonha para o seu pai, ele está diminuindo o nome do seu pai. Quando ele se torna um exemplo de honra do seu pai, para o seu pai, ele vai crescer nisso e ele vai crescer, fazer crescer o nome do seu pai. Então, essa bênção, veja que o Jacó fala, olha, você foi ferido, te machucaram, mas José passou por cima de tudo isso. E as bênçãos dele vai ser maior do que as bênçãos do meu pai. Então, amados, são as coisas que nós temos que ver bem. E ele vai encerrar as bênçãos dizendo, Beniamim é um lobo voraz. Pela manhã devora a presa. À tarde ainda divide o espólio. Por quê? Porque Benjamim, ele tinha uma característica extremamente importante. Ele era muito solidário. Veja que como que Jacó vai referenciar-se a ele. É um lobo voraz que pela manhã devora a presa e à tarde divide o espólio. Ou seja, ele tem e não é só para ele, ele dá para os outros também. Depois, lá na frente, no livro de Deuteronômio, quando Moisés está próximo da morte, ele também vai abençoar as 12 tribos. E uma das coisas que ele vai ressaltar sobre Beniamim é essa questão dele ser extremamente solidário com os seus irmãos. Então, amados, nós vemos aqui Jacó abençoando as 12 tribos de Israel. E a partir dessa bênção, Israel vai ser conhecido como uma nação. Daqui a pouco eles vão sair do Egito, vão se estabelecer na Terra Santa e eles vão ser abençoados. Que Deus abençoe cada um de vocês. Só lembrando, se inscreva no nosso canal, ajude o nosso canal. Faça um comentário, nos ajude a espalharmos aí a palavra de Deus. Indique o nosso canal para aquelas pessoas que você conhece e junto vamos dizer para esse mundo que nós temos em nossa vida a bênção de Deus sobre nós. Deus abençoe em nome de Jesus.